Boa tarde a todos. Obrigado, Cristiano. Bom, pessoal, me botaram uma incumbência para falar um pouquinho de conservação de forragem. Tá? A gente está aqui hoje muito mais focado em produção de forrageiras, tá? Pastagens, mas eu vou tentar passar alguma coisa para vocês aí, muito mais relacionada a custos de produção, tanto de forragem conservada na forma de feno, como na forma do pré-secado, tá? A importância, muitas vezes, da utilização de um maquinário de qualidade quando a gente vai tá fazendo esse trabalho. Bem como também a questão de qualidade da nossa silagem, que, a grosso modo, aí, o que a gente tem pego, principalmente a campo, aí, deixa muito a desejar. Tá? Qualidade do milho que a gente tem usado nas nossas silagens, a questão inclusive, do processamento desse milho, o maquinário que a gente tem para fazer esse processamento desse milho dentro da propriedade, tá? Ele deixa bastante a desejar nesse sentido, tá? E, de certa forma, a gente acaba perdendo muito em questão de produção dentro da propriedade. Bom, gente, a gente tem notado que, até pelas andanças que a gente tem aí entre propriedades em todo o estado por aí, muita gente às vezes comenta, conversa com a gente, falta genética para o meu rebanho, eu preciso melhorar a genética das minhas vacas, eu preciso melhorar a genética do meu rebanho e muitas vezes, principalmente, muito mais focado na minha região, que é uma região que trabalha muito mais com a pecuária de leite, tá? A gente tem visto que genética não falta. Principalmente na parte de leite, 90% das nossas vacas elas são inseminadas. Esse sêmen, gente, ele é o mesmo sêmen que é utilizado nos Estados Unidos, Canadá, tá? E é onde a gente tem as altas produções leiteiras no mundo. E por que no Brasil a gente não consegue isso? A genética é a mesma. As nossas vacas são tão boas quanto as dele. Onde é que a gente está pecando nisso? Tá? O que a gente tem notado? Um dos grandes problemas que a gente tem visto é a questão de alimentação mesmo. Tá? E se a gente for pensar, essas dietas, tanto do gado de corte como para o rebanho leiteiro, elas representam aí de 50% a 80% do custo de produção. Então, no momento que eu tiver um alimento mais barato dentro da minha propriedade, tá, com certeza a minha margem líquida dentro da atividade ela vai ser melhor. E a gente tem que buscar sempre essa evolução tecnológica através de novas tecnologias que vêm surgindo aí nessas cadeias aí. Gente, se a gente pegar o rebanho de leite, tá? A gente sempre diz que vaca, tá, especial, elas têm que ter, tá? A gente tem que focar nelas, que elas têm necessidades especiais. Não adianta eu ter uma genética de uma vaca que produza 50 litros de leite, 60 litros de leite dentro da propriedade, se eu alimento ela para produzir 15. E isso é diferencial. Hoje, se a gente for pegar, aqui mesmo, vamos na Expo, aqui no galpão do gado de leite, aí, e a gente for visitar algumas das mimosas que estão aí, eu tenho vaca de 60, 70 litros aí. Tá? Essas vacas aí, elas comem só o que tem de melhor. Tá? É só o filé mesmo. E é a partir disso aí, gente, que a gente consegue ter essas altas produções dentro de uma propriedade. Esse alimento, então, gente, tanto o alimento conservado, tá? Assim como pastagens de qualidade que a gente vinha, o professor Paulo mesmo estava comentando antes, tá? A gente tem que ter consciência que, principalmente,
Isso que está aqui na frente da pista de alimentação, gente, esse alimento, se eu comparar ele com o custo, por exemplo, de uma pastagem, pode botar aqui 4, 5 vezes mais cara. Então, isso aqui é comida cara. Só que, gente, posso ficar sem isso aqui nas propriedades? Dá para produzir sem? Até dá, mas o risco é grande. Isso aqui, gente, se eu souber produzir leite ou carne sem isso aqui, melhor. Vai estar me sobrando mais dinheiro. Mas e pegar situações como a gente tem visto agora nos últimos tempos aí? Quem é que está com pastagem boa de inverno aí? Difícil, né? Tá horrível as pastagens de inverno esse ano. Tá? Pega uma época aí com toda essa chuvarada que a gente teve aí. Quem conseguiu produzir pasto nos últimos tempos aí? Tá? Então, gente, não, a forma, o alimento conservado, ele vem exatamente para isso aqui. Ou para animais que são confinados, que estão fechados. Tá? E eu vou estar fornecendo toda a dieta dentro do galpão. Ou para aqueles momentos que eu me aperto de boia e tenho que partir para um alimento mais caro. Outra coisa que eu tenho que lembrar, no momento que eu estou usando um alimento conservado, a ração que eu vou usar dentro da propriedade já não é a mesma. Tá? Eu tô trabalhando com uma pastagem, agora pastagem de inverno, posso estar usando uma ração 14, 15, 16 de proteína. Fui para o lado da silagem, botei 25, 30 quilos de silagem dentro do coxo, pode partir para uma 22, uma 24, uma 26 às vezes. E tudo isso aqui vai depender, inclusive, ainda, gente, da qualidade do milho que eu tenho dentro dessa ração, dentro dessa silagem. Então, independente do que eu vou estar produzindo, gado de corte ou produção de leite, o que vai definir esse sucesso dentro da cadeia que eu vou estar trabalhando, gente, é tudo isso aqui que está envolvido. Então, vai desde a parte genética, o manejo com os animais, questão de instalações, a parte de nutrição, o conforto e a saúde dos animais. Então, tudo isso aqui vai interferir na questão da lucratividade desse meu sistema lá dentro da propriedade. Gente, falando um pouquinho de vaca, tá? Que é uma coisa que eu trabalho um pouco mais regularmente, tá? A gente tem alguns dados aí quanto à questão de alimentação de uma vaca. Então, se a gente for observar, tá? Uma vaca, isso aqui, gente, é vaca confinada, tá? Isso aqui é vacas fechadas num freestyle, tá? Elas, por dia, na verdade, gente, elas tendem a fazer de 9 a 14 refeições. E ingerindo de 3 a 5... volta. Cadê a hora? Onde é que estão as horas aqui? Perdi. 5 horas, tá? 5 horas consumindo alimento. Tá? É o tempo que uma vaca gasta. E nesse período, gente, ela tem que comer, né, alimento de qualidade. E por que a gente vai pensar em estar conservando forragem? Tá? Então, períodos de escassez de alimentos, manutenção da produção, por mais que o meu custo de produção ele vai aumentar nesse período, não tenho outra alternativa. Maior número de animais por unidade de terra. Tá? Essa prática do confinamento ele vai flexibilizar a oferta de animais e de produto, além de um grande armazenamento de alimento em pouco espaço. Tá? Algumas vantagens ainda quanto à produção dos alimentos conservados, então ela vai ter a manutenção desse grande número de animais, vai se tornar estável e vai maximizar a minha produção, então mesmo naqueles períodos de oscilação de produção de forragem, eu consigo manter uma produção. Tá? Aí vem o que é da questão, reduz custo de produção. Tá? De que forma isso?
naquele momento que eu vou conseguir produzir uma silagem, um pré-secado ou um feno com uma qualidade maior. Tá? Aí sim. Senão, gente, a coisa vai ficar cara. Então, é difícil isso aí. Produzir alimento aí, se a gente for pegar questão de custos, depois eu vou mostrar alguma coisa para vocês aí de quanto está custando o quilo da silagem, ou para quem tem ideia de quanto custa uma lavoura de milho hoje, alguém tem uma noção de quanto custa 1 hectare de milho? Não baixa de R$ 6.000. Tá? Esse é o custo médio de uma lavoura de milho. E se eu pensar que eu preciso colher dessa lavoura aí, hoje tem a gente tem dados aí de produção de silagem que eles vão variar de 25 toneladas aí, podendo passar aí de 50, 60 ou mesmo em áreas irrigadas, como foi falado antes, passa de 90. E isso acontece, gente. E na medida que eu consigo diluir ou aumentar essa produção por unidade de área, o meu custo acaba diluindo. Ele ainda é um alimento que ele vai se encontrar disponível em qualquer época do ano, tá? E a tendência, o que a gente busca é que ele diminua a perda de nutrientes aí, através dessa massa de forragem. Então, gente, tipos de formas de conservação de alimentos. Então, a mais conhecida que a gente tem através da silagem, que é a silagem de planta inteira. Tá? Milho, sorgo, girassol, aveia em grão, azevém, tá? Muito mais focado na questão da produção de milho, que ela representa aí em torno de mais de 80%, 90% da produção de silagem de planta inteira. Tá? A silagem de pré-secado, aveia, azevém, grama, alfafa. Os fenos, muito mais focados em questão de gramíneas, alguma coisa ainda de alfafa, tá? Que ainda é pouco difundida ainda no estado, ainda, a produção. A gente vê alguma coisa na região ali de São Luís Gonzaga, aquela região mais do centro ali, tem um pouco de produção de alfafa. E a silagem de grão úmido, tá? Aproveitando a produção de grão mesmo para a fabricação de alimento concentrado depois para os animais. Então, gente, todos os tipos de silagem que hoje em dia a gente tem aí, tá? Que ela vai ter à medida que eu vou aumentando a quantidade de folha, tá? Vai tornando um alimento mais volumoso, à medida que eu diminuo, torno mais concentrado. Então, muitas propriedades já fazendo silagem já com a Top Lage, aí a gente tem algumas propriedades de leite aí que tem trabalhado com isso aí, que ela é uma silagem que ela vai ser cortada um pouquinho abaixo da espiga, exatamente para a gente ter uma silagem com um teor de amido muito mais alto, tá? Mas também que ela vai ter uma certa quantidade de fibra. A mais utilizada, gente, a mais comum que a gente tem por aí, então é a silagem de planta inteira, que é a mais difundida aí pelo estado todo. Gente, quanto a ponto de corte, eu acho que é uma coisa que é meio que chovendo molhado, né? Acho que todo mundo sabe que a importância do momento certo de eu estar cortando essa planta, tá? No momento que essa espiga ela tiver praticamente formada, que é o que eu quero guardar dentro do silo, tá? É grão, é isso que eu busco quando eu vou estar pensando numa silagem. O que faz uma silagem fermentar dentro de um silo é a quantidade de grão ou a energia que ela vai fornecer lá dentro do meu silo, que vai me dar a qualidade da minha silagem, vai favorecer principalmente a fermentação lática, que é o que a gente busca dentro da silagem. E é o que a gente vai estar buscando. Então, uma espiga que esteja praticamente formada, tá? E uma planta que ela apresente um estande mais próximo ao pé verde completo, ou inteiro. Tá? Uma coisa que é importante, às vezes, a gente cuidar quanto às variedades do
do milho que a gente vai escolher variedades que produzem, que possuam uma janela de corte um pouco maior, exatamente para que essa lavoura de milho chegue num ponto desse aí, tá? Com a espiga pronta e o pé verde. Então, aí, de novo, gente, tá? De uns anos para cá, a questão de teor de umidade, inclusive, de matéria seca da silagem, ela tem se elevado, tá? Então, hoje, há um tempo atrás, pelo menos, o pessoal falava em colher o milho quando ela estiver na meia linha do leite. Hoje já se fala em 2/3 da linha do leite, tá? Exatamente para a gente ter um nível de amido muito mais alto. Qual é a dificuldade quando eu vou estar fazendo uma silagem com o grão mais pronto, mais formado? Principalmente o processamento. As nossas máquinas, as nossas ensiladeiras, a grande maioria delas não processam o grão. Quando quebra, quebra uma vez. E esse grão que foi quebrado uma vez só, gente, ele não vai ser completamente aproveitado pelo animal. E, de novo, gente, a gente está falando de um alimento que é extremamente caro para a gente produzir. Então, aí, o que a gente tem buscado? Hoje tem se falado em 2/3 da linha do leite para produção, quando eu vou estar com 95% do grão pronto, tá? A planta vai estar com 100% já de produção. Então, hoje tem se buscado isso aqui, silagem que ela vai ter mais de 35% de matéria seca. Então, é o que a gente vai estar buscando, gente. Tá? O grão praticamente pronto. Então, alguns pontos ainda, gente, quanto a alguns pontos críticos ainda. Escolha de híbridos, gente, que é uma dificuldade que a gente tem visto por aí. Os últimos anos aí a gente tem encontrado muita dificuldade, principalmente com variedades que sejam um pouco mais resistentes ao problema da cigarrinha. Eu cheguei a pegar lavouras que não sobrou 10% de planta. Tá? Isso é prejuízo. E não é só o prejuízo da lavoura. O problema é o que as vacas vão comer depois. Esse é o grande dificuldade. E eu tenho notado que não é... Um dos maiores problemas que eu tenho visto quanto à questão de cigarrinha, ou uma das coisas que a gente tem notado a campo, tá? Variedades. Está muito relacionado a variedades de milho, de semente de milho, o ataque da cigarrinha. Eu, inclusive, peguei... Eu estava em janeiro numa propriedade ali na região de Sarandi. Na mesma propriedade, mesma área, mesmo plantio, porém duas variedades diferentes. A área que, de uma das variedades, mais de 80% das plantas no chão, tá? Pelo ataque de cigarrinha. Aonde começou a planta da outra variedade, uma lavoura perfeita. Então, a explicação é variedade mesmo de sementes para a gente ou de híbridos aí que a gente vai estar utilizando. Então, gente, manejo agronômico, a colheita da silagem, então o ponto ideal, o momento da colheita. Um grande problema que a gente às vezes vê aí é a questão de compactação. Então, quanto tempo fica o trator andando em cima do silo quando a gente vai fazer a silagem? Pelo menos 1 hora a mais que a máquina leva para cortar, se for uma pequena. Se for uma máquina grande, gente, esse trator não pode parar de jeito nenhum. E os nossos tratores ainda, boa parte deles, eles nem conseguem socar direito silagem. Se a gente quer buscar uma silagem aí, que ele tem aí mais ou menos em torno de 650 quilos por metro cúbico, que é uma silagem que a gente julga que ela tenha uma compactação boa, tá? Os nossos tratorzinhos aí de 70 CV, 80 CV, eles nem fazem direito o papel. Tá? Então, quanto mais andar em cima do silo, melhor. A utilização de aditivos, gente. Então, a utilização do inoculante, usar ou não usar inoculante, vai estar muito relacionado a, principalmente, quantidade de grão
que essa forragem vai estar me fornecendo, ou, às vezes, quando eu tenho uma lavoura, por exemplo, de milho que passa um pouco do ponto, tá? A gente recomenda a utilização do inoculante, tá? Usem o inoculante para evitar perdas. Às vezes eu perder uma camada, às vezes de 5, 10 centímetros em cima de uma silagem, quando eu vou fazer a conta quanta silagem eu boto fora, tá? Isso aí, a gente passa, dá para comprar pelo menos aí uns 10 inoculantes aí para usar na minha silagem. Tá? Só pelo desperdício que eu tenho. Questão do tempo da armazenagem, tá? Muita pesquisa tem mostrado aí que quanto mais tempo o silo permanecer fechado antes de começar a utilização, tá? Maior vai ser a qualidade da minha silagem, inclusive a digestibilidade dela tende a aumentar. E o manejo do painel, tá? Sempre tentando tirar aquela camada de aproximadamente aí 10 a 15 centímetros todo dia, uma fatia de fora a fora do silo. Então aí, gente, às vezes a questão o que a gente tem visto quanto à questão do processamento de grão dentro de uma silagem. Tá? E aí, a digestibilidade desse grão e o que é aproveitado pelo animal. Então, o grão inteiro, gente, praticamente, para quem trabalha com a parte de nutrição, vai olhar, grão inteiro que entrou, o bicho comeu aquele grão inteiro, pode ir lá olhar no esterco que está lá o grão inteiro, passou. Tá? Quanto mais processado esse grão, mais alta a digestibilidade dele. Então, algumas pesquisas aí têm mostrado aí que um grão partido aí entre 16 vezes e 32 vezes aí, ele passa dos 70% da digestibilidade desse grão. Então, as forrageiras, as autopropelidas ou são o que hoje a gente tem que consegue fornecer uma silagem de um pouco com mais qualidade para uma propriedade. Exatamente, gente, por ela ter esses dois rolinhos aqui, tá? Que seria o cracker, que vai fazer processar grão. É o que a gente busca, tem uma foto deles interna. É isso aqui que tem que estar funcionando e tem que estar muito bem ajustado. Não adianta tu pagar para o prestador de serviço aí R$2.000 aí por hora de serviço, se ele abre o cracker, para a máquina trabalhar mais folgada e render um pouquinho mais. Então, o cracker tem que estar muito bem ajustado para ele fazer o serviço dele, que é esse aqui. Então, são esses dois rolos, eles trabalham em rotação diferente, tá? Exatamente para processar o grão e manter a qualidade e garantir o aproveitamento, na verdade, de todo esse amido aí pelo animal. Então, aí, de novo, gente, isso aqui já é um trabalho que foi avaliada a qualidade da silagem, principalmente com a questão de processamento de grão, quanto à digestibilidade do amido. Então, às vezes a gente vai notar que pouca diferença, tá? Parece ser pouca diferença, tá? Mas um amido com 93% de digestibilidade para um com 98% de digestibilidade, tá? A questão de produção de leite, ela aumentou por hectare em 1.356 litros de leite, da mesma silagem, eu digo. Custo, gente, de lavoura de milho. Como é que está o tempo aí, Cristiano? Tá, tranquilo. Gente, então, como às vezes a gente vai pensar em fazer a silagem dentro da propriedade, usar uma semente com uma qualidade maior, investir mais na minha lavoura, exatamente, gente, tentando buscar uma produção
maior, principalmente, gente, nesse caso, basicamente volume, mas eu chegando uma silagem de aproximadamente 60 toneladas por hectare com uma lavoura de alto investimento para uma silagem de 45 toneladas, tá? O que eu tenho que levar em consideração? Principalmente, gente, a questão de produção de leite que eu vou ter nessa mesma área que eu vou estar produzindo, que eu vou estar tirando leite. Então, só pela diferença, apesar de essa minha silagem aqui, o quilo da matéria seca, ela ser mais alta que a silagem com um investimento um pouco mais baixo, a diferença está na produção de leite que eu vou ter uma silagem de alto investimento. E é aí que eu começo a ter um retorno maior dentro da atividade. Então, esses 5 centavos de diferença de uma silagem para outra, gente, tá? Ele vai dar, esses 5 centavos a mais, ele vai impactar principalmente num resultado muito maior, podendo chegar aqui a uma diferença de R$34 mil na mesma área. Tá, gente? Isso aqui é trabalho de campo. Tá? Então, aí, gente, um silo, tá? Com um manejo correto. Tá? Claro que é uma situação um pouco diferente do que a gente mais está acostumado, mas é um manejo bom. A gente enxerga um stand completamente bom de silagem, não se vê sinal de podre, tá? Principalmente por questão de compactação disso aqui. E aqui ainda, gente, mais uma questão de 2 silagens também, quanto à questão de digestibilidade de amido, para de novo mostrar como que é importante a gente conseguir processar o grão no momento de estar fazendo a silagem. Tá? Então, gente, essa diferença aqui de produção de uma silagem que ela vai estar com digestibilidade de 97% do amido para uma de 81% com a mesma produção, tá? Dá uma diferença aí de 100 vacas por ano, R$50 mil. Ah, isso aqui é só questão de processamento de grão. Então, a importância, às vezes, da gente estar com um maquinário bem ajustado ou uma máquina com uma maior qualidade. Quanto a custo, gente, para a gente estar utilizando, às vezes, uma colhedeira normal, de uma linha, por exemplo, ou mesmo uma área total não vai influenciar muito na questão de valores. Tá? Mas o custo, para mim, está fazendo uma silagem, tá, de aproximadamente aí, 50 hectares, por exemplo, de silagem, uma produtividade de 50 toneladas por hectare. Tá? Essa minha silagem ela vai ter um custo por tonelada de R$40,18, tá? Incluindo todos os custos, desde a parte de trator para puxar essa silagem para casa, o trator para cortar, a ensiladeira, a compactação, mão de obra para estar ajudando na questão de fechamento. Então, ela aproximadamente vai ter um custo de R$40 por tonelada. Enquanto, gente, mesmo utilizando uma colhedora que custa, de modo geral, às vezes a gente se assusta quando vai para esse valor aqui, que é mais ou menos o valor de mercado hoje que a gente tem visto por aí, tá? Em torno de R$2 mil por hora, ou em torno aí de R$1.500, que muitos prestadores de serviços têm feito aí com 3, 4 caminhão para puxar, que é o custo hoje por hectare para estar fazendo silagem, tá? Com uma diferença, gente, que principalmente, gente, onde é que está a grande diferença? Enquanto aqui, para mim cortar essa silagem, eu ia levar 8 dias para aprontar essas 50 hectares. Com essa máquina aqui, para mim fazer as mesmas 50 hectares, em 3 dias eu estou fechando o silo. E
muito mais barato. Tá? E qual é que é a outra vantagem disso aqui? O grão é processado. Aqui o grão, aqui eu vou ter aquele grão de 97% de digestibilidade de amido. O problema das máquinas pequenas que a gente vê por aí, gente, é processamento de grão. E aí a gente começa a ver muito grão inteiro. Tu enxerga sabugo grande nessas com as maquininhas pequenas, e aí tu pensa no que passa de grão. Tá? Então, essa é uma das partes mais difíceis aí que a gente tem. Então, a colheita terceirizada, gente, por mais que aparentemente ela é mais cara, ela é mais barata. Tá? A gente se assusta, às vezes, pela questão do preço inicial, quando o pessoal te passa o valor ali do que vai te custar o serviço. Mas a gente tem que pensar no aproveitamento pelo animal. Eu fiz a conta só do valor do quilo da tonelada de silagem. Eu não botei nem questão de desempenho por uma silagem com uma qualidade muito maior. Então, a gente tem ainda alguma questão aí de alguns problemas ainda que a gente vê quanto à questão de compactação, às vezes. A parte mais difícil, às vezes, de utilizar uma máquina grande dentro de uma propriedade, tá, é a questão de compactação. Normalmente, eu preciso trabalhar com 2 silos e 2 tratores para socar, porque senão a gente não vence, não consegue, não dão conta. Porque é muito rápido esse corte, então, às vezes, a gente não consegue socar essa silagem de uma forma eficiente. E aí essa silagem acaba sendo exposta ao ar. A gente vai acabar tendo problemas, principalmente por questão de degradação do ácido lático. Tá? E o número dessas leveduras vai aumentar. Então, boa parte desses nutrientes eles acabam sendo destruídos, produz calor, pH tende a aumentar dentro desse sistema. Temperaturas dentro de silo acima de 55 graus favorecem o aparecimento de Clostridium. Tá? Então, eu tenho fermentações indesejáveis dentro do silo. O ideal da fermentação, quando eu pensar na fermentação lática, é que essa temperatura de silo ela oscile de 25 a 45 graus dentro do silo. Essa é o que a gente vai buscar. Tá, exatamente para favorecer as fermentações láticas. E deterioração, gente, da massa como um todo. Ainda, gente, quanto à questão da produção de fenos e pré-secados, que é uma coisa que tem ganhado bastante mercado nos últimos tempos, principalmente aí em virtude das enchentes que a gente teve. Muitas propriedades ficaram sem nada de comida. Então, uma das formas mais fáceis que se encontrou para transportar foi através da compra de feno, de pré-secado. O Senar, inclusive, estava com um trabalho muito forte aí em cima fornecendo alimento para os produtores aí que estavam em dificuldade mesmo. E aí, gente, para a gente mais ou menos saber o que está custando hoje a questão de produção, tanto de um feno quanto um pré-secado. Eu tentei atualizar um pouco, essa é uma tabela que eu tinha um pouco mais antiga, eu tentei atualizar um pouco a questão de custos para a produção, gente, de uma área de Tifton. Tá? Então, 1 hectare de Tifton, gente, hoje, se a gente for pensar numa produção aproximada de 20 toneladas de matéria seca por hectare ano, em torno de 18 centavos o quilo de matéria seca do uma Tifton. Então, vocês podem ver aí que ela, perto do preço da silagem, por exemplo, ela é muito mais interessante. Tá? E quanto à questão, às vezes, de custo desse meu pré-secado, então, dentro lá da propriedade. Tá? O valor de mercado, eu falei com um prestador de serviço, que ele tem ele presta serviço para a confecção das bolas e ele tem também o produto pronto à venda. Então, ele tem girado em torno de R$ 400 uma bola de
de pré-secado de 500 quilos, em torno de 50% de matéria seca, ou para o produtor que for fazer dentro da propriedade, vamos partir do princípio que ele tenha a área de Tifton, se a gente botar para ele esse custo aí, o produtor vai estar custando aí por quilo de matéria seca em torno de 98 centavos o quilo de matéria seca desse produto, tá? Ou seja, 49 centavos o quilo de matéria natural. Então, dentro da propriedade, ela acaba sendo mais barata do que comprar o produto pronto. Tá? O feno, gente, da mesma forma, tá? Preço de mercado hoje em torno de R$ 1,40 do produto para adquirir o produto no varejo aí. E o quilo, para quem for fazer um feno dentro da propriedade, ele vai estar custando em torno de 84 centavos. Tá? Então, gente, é alimento, se a gente for pegar custo ou comparar, principalmente com pastagem, gente, é alimento extremamente caro. Tá? Mas é aquela história, eu preciso ter para não usar. É a história do seguro. Eu faço um seguro para não usar. Tá? Se ficar guardado, deixa guardado. Que aqui é caro. Se eu tiver pastagem, muito melhor. Lá é alimento barato, faz produzir muito. Mas lá pelas tantas eu tenho que saltar para um lado, eu não posso passar um vale refeição para cada bicho lá e mandar se virar, né? Então, gente, eu tenho que ter esses alimentos conservados dentro da propriedade exatamente para isso. Só um comparativo, gente, questão de preço, né? Tanto pegando aí o valor da silagem de milho. Então, ela ainda, no quilo de matéria seca, gente, ela ainda é mais barata, principalmente em virtude da quantidade do volume de alimento que eu consigo tirar por área. Por mais que eu botei pensando na produção aqui de 20 toneladas de matéria seca por hectare, tá? Ela talvez está um pouco abaixo aí do que a gente tem visto por aí. Hoje a gente tem áreas de Tifton muito bem adubadas e bem manejadas, elas têm chegado próximos a 30 toneladas por hectare ano. Então essa produção tem elevado bastante. E se eu for, gente, para uma área, por exemplo, pegar uma área irrigada ainda de Tifton, essa produção aí ela praticamente dobra. Então, gente, o que a gente vai estar pensando na qualidade da minha planta no momento de estar fazendo a silagem. Eu vou tentar guardar a parte com mais qualidade que eu tenho na minha planta, evitar, às vezes, cortar essa planta numa altura muito alta, exatamente para ter um feno ou um pré-secado de qualidade maior. A Embrapa, ela tipificou a questão da qualidade desses fenos, tanto feno quanto pré-secado. Então, hoje a gente tem no mercado feno tipo A, B e C, assim como os pré-secados A, B e C. Tá? Onde eu vou ter o A com uma qualidade muito mais alta, o B um intermediário e o C um mais grosseiro. Tá? E aí, às vezes, vai do que eu vou ter que estar utilizando dentro da propriedade. Então, às vezes, o produtor tem que ter consciência de que feno não é tudo igual, assim como o pré-secado também não é tudo igual. Mas vai ter momentos dentro lá da minha propriedade que o feno A não vai ser o melhor. Eu vou ter que entrar com um feno tipo C, com mais fibra. Às vezes, talvez, quando eu tiver uma pastagem de inverno, aí pegar um trigo com 26%, 27% de proteína e com FDN extremamente baixo, eu vou ter que entrar, às vezes, com um feno tipo C. Uma palhada, às vezes até uma palha de trigo, palha de arroz aí, embalada, porque é o que o meu animal vai estar precisando nesse momento. Então, às vezes, vai depender do nutricionista, o que ele vai estar verificando dentro da propriedade para poder fazer essa recomendação. Aí a questão, às vezes, da qualidade, da questão da secagem, da umidade dentro do processo de corte. Então, a gente vai ter uma fase que
é um pouco mais demorada para essa perda de umidade, e depois ela vai se tornando mais lenta aí à medida que vai passando os dias. Algumas condições que vão interferir ainda, gente, quanto à questão da produção, da secagem da forragem. Então, basicamente, gente, radiação solar, temperatura, mas muito questão de umidade e velocidade de vento. É o que faz secar de verdade a minha forragem, tá? Principalmente umidade e velocidade de vento. Então, a gente vai ter uma fase mais lenta, tá? Quando eu vou estar pensando em secar, e daí ela vai tendo a ficar, quer dizer, uma fase mais rápida, e ela vai se tornando mais lenta à medida que ela vai aumentando. Então, características, gente, às vezes, de um bom feno, tá? Manter o mais próximo possível esses valores nutricionais aí da planta, tá? Com teores de proteína, fibras de maior digestibilidade, com menores teores de lignina e maiores valores de energia. Uma alta relação folha-caule, que vai ser indicativo de um feno de uma qualidade muito maior. Livre de mofo, bolores e outros materiais, principalmente, gente, questão de insos e sementes. E o odor característico desse feno. Play lá para mim. Então, aí, gente, a questão do... Hoje, muitos prestadores de serviço fazendo tanto feno quanto pré-secado. Nesse caso aqui, o produtor fazendo pré-secado, tá? Que ele simplesmente ele é coletado na lavoura e depois é embalado dentro da propriedade para ser entregue para os produtores, então. Ah, gente. Uma bola dessas aqui, gente, em torno de... Varia de 550 a 650 quilos do pré-secado. Tá? Essa é uma lavoura, gente, que no último ano, para ter uma ideia, o produtor tirou 28 toneladas de matéria seca em cima dessa área de tifto aqui. Na verdade, gigs. Tá? Não é tifto esse aqui é um gigs. Tá? 28 toneladas no último ano. Tá? Adubação, correção, como a gente já tinha escutado antes, correção de solo, adubação orgânica com cama de aviário e adubação nitrogenada ainda em torno de 300 kg após cada corte. Então, aí de novo, gente. Dá o play lá. Aqui ele está fazendo... Não é essa aqui. Aqui, aí. Aqui, gente, fazendo o embalo. Uma coisa que a gente tem que levar bastante em consideração, gente, é a quantidade de voltas que vai ser dado com esse filme aí, principalmente para garantir a qualidade desse material que vai estar sendo armazenado. Então, quando o prestador de serviço ele vamos dizer assim, ele preza pela qualidade do produto que ele vai te entregar, no mínimo 30, 35 voltas aí para garantir a qualidade desse produto. Aí aquele material chegando então na lavoura, tá? As bolas prontas para serem embaladas. Só para finalizar então. E aí o que a gente, simplesmente para a gente tentar guardar um pouquinho. Então silagem, gente, ela é um grande determinante na produção, tá? A associação entre qualidade nutricional, produtividade e processamento são fundamentais para a gente estar alcançando a lucratividade dentro da atividade. O tamanho da partícula vai afetar positivamente saúde e desempenho dos animais. O processamento da fração grãos é um ponto que a gente precisa estar avaliando sempre dentro da atividade. E a qualidade do feno e pré-secado vai impactar diretamente no desempenho do rebanho.
Tá bem, pessoal? Então era isso aí, gente. Agradeço a atenção de todos aí. 6h30. Só pelo chute. Tá bem.